Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Ontinyent, na comunidade valenciana, no Reino da Espanha. A cidade tem suas origens por volta do século XI, com a fundação de Hins Ontinyent, que era uma fortaleza muçulmana localizada aqui, na parte mais alta da vila, e também da onde se origina esse nome curioso da cidade. Em 1244, esta cidade é incorporada à coroa aragonesa, e por estar em uma zona de fronteira do reino naquela época, o rei acaba por transformar este vilarejo em Vila Real. Também era uma cidade muito conhecida pela indústria têxtil. Isso fez com que no século XVI se tornasse uma importante referência em termos de população no Reino de Valência. É nesta rua em que estamos a entrar, a Rua Calhares, que se encontrava a antiga judiaria de Ontinyent. O próprio nome Calhares nos remete à palavra Cal ou Kahal, a comunidade judaica. O fato de ser um grande polo de tecido naquela época, por si só, explica a presença judaica e, sem dúvida, nos faz pensar nas muitas atividades de produção e de comércio que os judeus então contribuíram a partir daqui para a cidade e mesmo para o reino. Hoje a cidade é ainda conhecida pela fabricação de mantas de lã e tecidos de muita qualidade, que são exportados da Espanha para o mundo. Mas a fama é mesmo antiga e remonta ao século XI. Bom, amigos, de acordo com as antigas crônicas, quando a noite se fechava, os portões da vila, possivelmente aqui ao final desta rua, também se fechavam, o que marca e deixa registrado o aspecto único da judiaria, assim como em outras muitas cidades pelas quais já passamos. A judiaria tinha sua própria vida e, tal como a cidade, haviam horários, regras próprias e uma maneira de conviver especial com a administração da época, fossem cristãos ou muçulmanos. A judiaria funcionava como um corpo independente, ainda que cooperante. No entanto, tinha suas restrições e esses portões nos dizem muito a esse respeito. Atualmente, como podem perceber, a rua está muito deteriorada. Ainda que esteja no centro da cidade antiga, mesmo junto ao castelo, o que mais uma vez nos mostra a proximidade da judiaria com as muralhas medievais das cidades, a maior parte das casas estão abandonadas. Quando passamos, conseguimos ouvir alguns ruídos, às vezes talheres, televisões ligadas, água a correr pelos banheiros, ou mesmo conversa dos moradores. No entanto, a maior parte das casas guardam um silêncio, um vazio e até mesmo uma certa tristeza que nos deixa sempre a pensar. De acordo com a pesquisadora Esther Tauroni Bernabel, as judiarias eram fechadas de acordo com as ordens das autoridades locais e também por segurança. No entanto, não foram poucas as vezes onde ocorreram assaltos a esses bairros e a essas casas das judiarias. Uma característica curiosa da arquitetura é mesmo a assimetria, tanto na distribuição interna destas casas quanto nas fachadas, e a adaptação à topografia irregular dos locais onde as judiarias existiam nas cidades, uma vez que estavam em encostas, montanhas e acompanhavam o traçado das muralhas destas cidades. Isso acontecia em resposta ao crescimento espontâneo dos edifícios que ocorria sem planejamento, principalmente ao longo dos muitos anos, conforme mudavam as necessidades e mesmo possibilidade das famílias. Algo também curioso é o uso de arcadas. É como se fosse uma varanda, um puxadinho, que eram usados para aumentar espaço no cômodo de cima e proteger as mercadorias na parte de baixo. Isso acabava reduzindo o espaço da própria rua, na sua altura, mas muitas vezes mantinham o nível mais baixo. De igual forma,
O isolamento dessas judiarias era resolvido por meio de muros, ou mesmo dessa forma que estamos aqui observando, por agrupamentos de casas umas com as outras, de modo que reduzia o espaço entre elas e muitas vezes se formavam becos, ruas sem saídas que ganharam o nome de Adarve. No caso de Ontinyent, a judiaria tinha uma vista privilegiada, ao que parece, por estar no alto da cidade, mas isso não significa que viviam bem, até porque bem sabemos que em nada devia ter sido fácil a vida de um judeu por aqui nesta época. O rei Jaime I de Aragão tinha grande estima pelos judeus, porque sabia que podiam dinamizar a economia do novo território reconquistado. Ademais, sabia que os judeus conheciam o funcionamento administrativo da corte aragonesa e eram especializados em certos ofícios. É impressionante pensar que até hoje essas antigas comunidades, essas judiarias, conseguem dinamizar o comércio destes locais de certa forma, pois em muitas cidades com o passado judaico resgatado, o próprio turismo voltado para a presença judaica tem impactado e contribuído para a economia local. Bem, amigos, antes de concluirmos a nossa caminhada, agora já fora do bairro judeu da antiga judiaria de Ontinyent, descendo para o centro do que seria a cidade mais nova, mais moderna, é interessante notar que o vínculo dos judeus com essa cidade é até recente, pois há relatos e informações de que durante a Segunda Guerra Mundial, refugiados judeus acabaram fugindo dos nazistas e cruzaram a fronteira francesa por meio da colaboração da Cruz Vermelha da França e da Espanha. E aqui, na cidade de Ontinyent, acabaram se refugiando, assim como também, recentemente, um grupo de enfermeiras judias, conhecidas como as Mães Belgas, vieram lutar contra o fascismo do país durante a Guerra Civil Espanhola, aqui a partir de Ontinyent. Portanto, há um vínculo muito grande dos judeus com essa cidade, ainda que pareça uma cidade pacata e bastante distante dos grandes centros turísticos, mas percebemos aqui um grande vínculo dos judeus com a cidade de Ontinyent, por meio de sua antiga judiaria, marcada pelo próprio nome, Calhares, a rua Calhares, remetendo à noção de Kahal, seja por meio de uma história mais recente, como essa dos refugiados que aqui obtiveram abrigo. Eu assim concluo a nossa caminhada, espero que todos tenham gostado de fazer essa breve visita à judiaria de Ontinyent e também conhecer um pouco mais deste pedaço da Espanha, do Reino da Espanha, que muito conta a história dos judeus dessa época. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro, na nossa próxima visita. Muito obrigado.